É possível trabalhar com matrizes de diversas formas no SageMath. Primeiramente, devemos ter em mente que o Sage entende como uma lista. Trata-se de uma sequência de n números que são separados por vírgulas e fechados por colchetes. Por exemplo, 1, 2, 3. Além disso, podemos formar uma lista de listas juntando mais de uma lista entre colchetes. Por exemplo, a lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Agora, a lista de listas pode ser transformada em uma matriz com o comando matrix, abre parênteses, zz, vírgula, a lista de listas. Por exemplo, matrix, abre parênteses, zz, a lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Antes de continuarmos, é importante saber a definição de anéis no Sage. Quando definimos matrizes, às vezes é útil e necessário especificar o anel sobre qual a matriz será definida. Nós temos ZZ para os inteiros, QQ para os racionais, RR para os reais e CC para os complexos. Por exemplo, ambas as matrizes A e B possuem os mesmos elementos, mas como A é definida em RR, 1,8 aparece em números decimais. Em B, definida em QQ, no entanto, temos 1,8 em forma de fração. Agora, veremos outros métodos de construção de matrizes. É possível construir uma matriz utilizando apenas uma sequência de números e a quantidade de linhas da matriz. Basta inserir o número de linhas desejada após a definição do anel. Exemplo: A é uma matriz dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividida em duas linhas. B é uma matriz dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividida em 3 linhas. De outra forma, podemos construir uma matriz utilizando uma quantidade determinada de linhas e de colunas. Basta inserir o número de colunas desejadas após o número de linhas. Por exemplo, A é uma matriz dos elementos 6, 5, 4, 3, 2, 1, com 2 linhas e 3 colunas. B é uma matriz dos elementos 6, 5, 4, 3, 2, 1, com 3 linhas e 2 colunas. Outras matrizes podem ser construídas facilmente com o Sage. Por exemplo, a matriz nula. Basta inserir o comando matrix, abre parênteses, número de linhas, vírgula, número de colunas, fecha parênteses. De forma semelhante, podemos construir a matriz diagonal. Basta inserir o elemento da diagonal principal depois do número de linhas da seguinte forma. Também é possível construir uma matriz em blocos. Antes disso, porém, é necessário definir as matrizes menores. Nesse caso, teremos P e R como matrizes quadradas. Basta inserir então o comando block underline matrix, abre parênteses, a lista de listas, sendo cada elemento um bloco menor. No caso de uma entrada 0, o Sage compreende como uma matriz nula. Uma entrada 1 é compreendida como uma matriz unitária. Podemos construir um bloco de Jordan simplesmente com o comando Jordan underline block, abre parênteses, o elemento da diagonal principal, vírgula, a ordem da matriz, fecha parênteses. Para uma matriz de recorrência, utilizamos matrix, abre parênteses, zz, vírgula, número de linhas, vírgula, número de colunas, vírgula, abre chaves, a coordenada do elemento desejado, dois pontos, o elemento desejado, vírgula, a coordenada do próximo elemento desejado, dois pontos, o elemento desejado, e assim, quando for necessário. No fim, fecham as aspas e fecha parênteses. No caso de entradas complexas, basta definir matrix, abre parênteses, o anel CDF, vírgula, a lista de listas do elemento. Para verificar uma determinada propriedade de uma matriz A, basta defini-la anteriormente, depois apenas emitir um comando da seguinte forma. A letra que representa a matriz, nesse caso A, ponto, is, underline, a propriedade que se quer verificar e então parênteses vazios. Alguns dos comandos disponibilizados no Sage são, mas não se restringem a, matriz nula, verificada pelo comando is, underline, zero, matriz singular, verificada pelo comando is, underline, singular, a matriz quadrada, verificada pelo comando is, underline, square, matriz simétrica, verificada pelo comando is, underline, symmetric, a matriz escalar, verificada pelo comando is, underline, scalar, e a matriz unitária, verificada pelo comando is, underline, unitary. Observe que é possível verificar mais de uma propriedade de uma vez, de forma que o Sage responderá a todos os comandos simultaneamente. Caso ao menos uma das propriedades seja falsa, então a resposta será false. Com todas as verdadeiras, a resposta será true. Como, nesse exemplo, temos uma matriz diagonal 3 por 3 com elemento principal 8, ao verificar se ela é quadrada, simétrica, escalar e unitária, recebemos um false, porque por mais que ela seja verdadeira as 3 primeiras afirmações, ela não é unitária e, portanto, a resposta geral é false. Temos ainda algumas outras propriedades a serem verificadas. A matriz invertível é verificada pelo comando is, underline, invertible.
A matriz hermitiana é verificada pelo comando is_Hermitian. Além de verificar propriedades, no Sage é possível operar com matrizes de forma fácil. A operação de uma matriz conjugada remete aos comandos anteriores de propriedades. Primeiro, denotamos a matriz desejada, então utilizamos a.conjugate, parênteses vazios, para obter a conjugada, sendo A, nesse caso, a matriz denotada anteriormente. De forma parecida, para obter a conjugada transposta, basta escrever a.conjugate, transpose, parênteses vazios, no lugar do comando anterior. Novamente, A deve ser a matriz denotada anteriormente. A matriz adjunta segue o mesmo padrão. Basta colocar a.adjugate, parênteses vazios. Caso a matriz denotada anteriormente seja B, C, D ou afins, essa mesma letra deve ser utilizada no começo do comando ao invés do A. Por fim, para obter a antitransposta, que é a matriz transposta com ordem reversa, utilizamos a.antitranspose, parênteses vazios.